Olá, amigos e amigas, estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta quinta-feira, já dia 30 de outubro de 2025. E vamos lá, hoje nós temos bastante coisa e coisa bastante delicada, né? Primeiro, o prefeito Eduardo Siqueira Campos anunciou aí progressões, convocação do cadastro reserva da educação, implantação do piso do magistério, né? Um pacote aí em relação ao dia do servidor, né? Do servidor público e tal, foi anunciado, estava sendo cobrado, etc e tal. Agora, assim, há uma cobrança dos servidores em relação a database, né? Aqui o prefeito diz que determinou a continuidade do diálogo com os sindicatos para tratar do database, né? Isso foi cobrado pelo presidente do CISEMP, né? Que é o Sindicato de Servidores Municipais de Palmas, o Hegel Albuquerque, que inclusive está sendo bastante criticado por algumas outras categorias paralelas. Eu vi alguns líderes, na matéria que nós publicamos, alguns líderes, alguns servidores criticando ele, que deveria ser mais duro com essa questão da database. Agora, é verdade, seja dita, né, essa frustração de receita, situação aí que me relatam, não é fácil. Então vai ter que ser conversado sim, logicamente que é dinheiro. Eu acho que para o ano que vem, pelo menos, não pode ter mais essa desculpa, né? Tem que ser dado no período certo. Agora, desse ano aqui, pelo jeito, vai ter que ter bastante conversa aí da gestão com o sindicato para resolver essa situação. E o Diogo Borges, o ex-prefeito Talismã, ex-presidente da Associação Tocantinense de Município, a ATM, voltou para a gestão do Eduardo, né? Ele que era secretário da região metropolitana, que foi extinta essa pasta, ele voltou agora com a Secretaria da Cooperação Federativa, né? Essa Secretaria da Cooperação Federativa, né? A finalidade da Secretaria, conforme o decreto, é promover a articulação institucional e cooperação técnica entre Palmas e os demais entes federativos, organismos internacionais e agências de fomento, com o objetivo de desenvolver políticas públicas transversais. É um papel importante aí para o Diogo, que tem competência para isso, é um rapaz bom, hein? Pensa um dos quadros bons da política do Estado, que nós lançamos aqui, que surgiram nos últimos anos. Um deles é o Diogo, eu não tenho dúvida disso. E está ainda sobre a Prefeitura de Palmas. Essa aqui é interessante. O Carlos Amasta, ele entrou na Comissão de Finanças da Câmara de Palmas, no lugar do Altos da GESP, né, que foi para a Secretaria da Zeladoria Urbana. E lá na Secretaria, o Amasta pegou a relatoria das contas de 2022 da ex-prefeita Cíntia Ribeiro, adversária dele, né? Enfim, eu acho que foi de caso pensado. Eu usei para mim, foi de caso pensado, né? O Amasta, inclusive, na sessão de terça-feira, lembra que eu trouxe aqui, até falei sobre isso nessa quarta-feira, e ele foi um dos que foram à tribuna lá, revezando com críticas às falas da prefeita contra a ex-prefeita, contra o prefeito Eduardo Siqueira Campos. Ele diz que a Cíntia destruiu a cidade, destruiu a economia, destruiu a educação, por onde passou houve destruição, foi a fala do Amasta, e classificou a gestão da Cíntia como o pior mandato da história da cidade. Aquele jeito Carlos Amasta, né? Então, assim, vai dar o que falar, né? Enfim, o Amasta vai olhar isso aí, que eu não tenho dúvida, com lupa, vai dar trabalho para Cíntia essa história aí. Bom, e o suplente de vereador em Araguaína e tio do deputado Jorge Frederico, o Jean Frederico, ele assumiu a vice-presidência da ATS. É interessante, né? Esses cargos não caem do céu, esses cargos, assim, eles são fruto de articulação política, de acordos políticos, né? Entenda-se o que eu estou dizendo. E aí o governador em exercício, então, escolheu ele para ser o vice-presidente da Agência Tocantinense de Saneamento. Ele então é tio do Jorge Frederico, suplente de vereador lá em Araguaína, né? Então é isso, tá? E nós vamos aqui para o assunto principal, né? Que eu estou apurando já faz alguns dias, e desde o final, principalmente da noite de terça-feira e ontem já me confirmaram, e conversei com deputados, confirmaram, conversei com outros articuladores importantes dentro da Assembleia, me confirmaram o seguinte: está correndo sim uma lista
para que o presidente, pedindo ao presidente da Assembleia, o Amélio Cares, que receba um dos pedidos, dos 3 pedidos de impeachment protocolados na Assembleia contra o governador afastado, Wanderley Barbosa. Então eu tive muita conversa sobre essa questão e o que eu coloquei aqui é fato. As pessoas, lógico, não querem aparecer nesse momento, seria um peso muito grande para ela, mas garanto para vocês, é fato. A lista está correndo, está um movimento intenso de bastidor, fogo de monturo e forte, muito forte, com movimentação com o Palácio, com deputados dentro da Assembleia e gente de fora também, aliados do Laurez, fortíssimos que têm entrado na parada, ok? Então aí, 3 deputados estaduais revelaram a coluna sobre a condição do anonimato, terem sido procurados para assinar o documento que pede ao presidente da Assembleia, então, o Amélio Cares, que receba um dos pedidos de impeachment contra o Wanderley. Né? E hoje, nessa manhã, eu acabei de publicar, melhor, né, uma matéria mais analítica, né, mais de bastidores, falando aí dessa movimentação e das análises internas que estão fazendo sobre essa questão. Vamos lá que eu quero esmiuçar isso aqui para vocês. Bom, primeira coisa, o desafio do grupo que quer o impeachment do Wanderley é conseguir 16 assinaturas. Por que 16 assinaturas? Porque representa 2/3 da Assembleia, ou seja, seria uma maioria absoluta, incontestável, que colocaria o Amélio numa parede e politicamente ele não teria como falar não. Como algumas pessoas ligadas a ele me falaram, o Amélio tem uma gestão democrática, com muita discussão, conversa em comum, decisão comum, em comum acordo com os deputados, e logicamente se tiver 2/3 da casa ele não vai poder falar não e vai ter que colocar esse processo em movimento. Mas o desafio é esse, desse grupo, é conseguir essas 16 assinaturas. Aí eu vou dizer o que eu ouvi desse pessoal. Bom, o pessoal do ligado ao Wanderley me diz o seguinte, que só vai conseguir essa assinatura se tiver traição no grupo do Wanderley. Eles dizem que o grupo está coeso, está unido e tal, e não acredita que esse pessoal consegue as 16 assinaturas. Agora, o pessoal que quer o impeachment já me diz o seguinte, lembra da sessão de semana passada, a sessão do empréstimo, né? Que foi aprovado com votos das pessoas mais fiéis ao Wanderley, tidas até então como mais fiéis ao Wanderley, né? E no momento em que, de intensa articulação, em que o Léo Barbosa, filho do Wanderley, ligado com Fortes, com outros deputados mais ligados ao Wanderley, tentaram de todo jeito esvaziar a sessão, não permitir que tivesse quórum para fosse a votação empréstimo, aquele empréstimo de 1,7 bilhão junto ao Banco do Brasil, e não deram conta. Conseguiram lá, foi aprovado e tal. O pessoal ligado ao Wanderley, por outro lado, eles minimizam isso, dizem que não, porque ali o que prevaleceu foi o interesse do Estado, não o posicionamento dos deputados do lado A do lado B, né? Enfim, mas fica aí um sinalzinho de fumaça no ar. E outra coisa que eles dizem que tem dificuldade para conseguir as 16 assinaturas, porque garantem que os 4 deputados ligados à senadora Dorinha, né, não assinariam. Por que não assinariam? Porque eles são contra o impeachment do Wanderley, exatamente, contra o impeachment do Wanderley, porque o Wanderley, de volta ao Palácio, teria Dorinha como candidata a governadora, e ela enfrentando o Laurez fora do governo seria muito mais fácil. E essa é a avaliação. Então, eles não têm interesse de levar adiante o impeachment do Wanderley, né? E são ligados a Dorinha o Jair Farias, do União Brasil, a Jana do PL, a Wanda do União Brasil e o Newton Franco do Republicanos. Por que me explicaram? Porque a base eleitoral do Newton é o Vale do Araguaia, onde quase todos os prefeitos, praticamente todos os prefeitos, apoiam a Dorinha para governador. Então, ele também está com a Dorinha justamente prosseguindo aí a tendência dos seus prefeitos, né? E aí apontaram 2 outros fatores importantes para eles, o pessoal que diz que não consegue, que o grupo que quer o impeachment não vai conseguir as 16 assinaturas, eles me colocaram 2 motivos também para isso. O primeiro é o seguinte, que eles dizem que o Laurez ainda não conseguiu passar confiança aos deputados de que seja realmente uma alternativa à altura competitivamente a Dorinha.
Então eles não acreditam, eles dizem o seguinte, ó, é o que me disseram, não há nenhum movimento, nenhuma ação, nenhum gesto de Laurez que tenha impactado a opinião pública ou o parlamento. Então esse é um primeiro ponto que eles acham que vai dificultar o Laurez conseguir, o grupo que quer o impeachment conseguir essas 16 assinaturas. O outro ponto que eles me dizem é o seguinte, que é o temor dos deputados de uma volta do Vanderlei. Por quê? Porque lembro que tem um agravo que o Vanderlei impetrou no Supremo Tribunal Federal, vai ser julgado pela segunda turma e que, de repente, há uma possibilidade do Vanderlei voltar. Inclusive, o grupo do Vanderlei está muito confiante nesse agravo. E eles, o que eles dizem? Bom, se o Vanderlei voltar, se esse pessoal agora assinar um pedido de impeachment dele, enfim, vai ficar uma situação muito difícil, vão ficar em maus lençóis. Então há essas duas preocupações, correto? E por seu turno, o presidente Amélio Caires tem mantido aquela postura inicial de aguardar o julgamento desse agravo. Ele não quer tomar nenhuma atitude antes do julgamento desse agravo. E depois, se realmente for julgado e o Vanderlei não voltar, aí sim coloca outras opções à mesa e vai discutir. Mas até lá ele não quer. Logicamente, como eu disse inicialmente, se chegarem com 16 assinaturas, vai ficar uma situação difícil politicamente para o Amélio de não colocar, de não receber um desse processo, porque ele vai estar contra 2/3 dos seus companheiros. Então fica muito difícil, tá bom? E já o pessoal ligado que defende o impeachment garante para mim que vão conseguir as 16 assinaturas. E nos próximos dias, eles dizem que vão apresentar nos próximos dias as 16 assinaturas para o Amélio. Então aí, esse cabo de guerra, né? Esse cabo de guerra é o pessoal do Vanderlei tentando segurar a fidelidade do seu grupo e o grupo do Laurez tentando puxar os deputados para o lado dele. Então essa vai ser uma guerra até eles conseguirem assinatura ou desistir, né? Vamos ver se o movimento vai esvaziar, se o movimento vai ganhar força e eu vou estar informando aqui vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Mais uma vez eu reforço a vocês, seja membro do CCT Mais Independente. Nós estamos tendo produtos já especiais para os nossos parceiros. Nós estamos todo final de semana mandando um resumo semanal exclusivo para os nossos parceiros e também uma análise política semanal exclusiva para os nossos parceiros. Então seja membro, e nós vamos trazer mais outras novidades. Estamos trabalhando aqui bastante para trazer outras novidades. O objetivo é a gente fortalecer cada vez mais a independência editorial da coluna do CT. Esse é a minha obsessão. Eu não abro mão disso e para isso eu preciso de vocês. É um valor mínimo, olha, a partir de R$15, não faz falta para ninguém. E você contribuindo, você vai ajudar a gente a construir esse jornalismo a serviço exclusivamente do Tocantins, da democracia, tá bom? Você pode entrar no site, lá no alto à direita, você vai ver o Apoie. Você clica lá e você vai entrar na plataforma e ali você pode fazer a parceria via cartão de crédito. Se você preferir o Pix, aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações sobre o Pix, tá bom? Mas contribua, vamos fazer parte do CCT Mais Independente, ajudar a gente a construir esse jornalismo a serviço do Tocantins cada vez mais. Esse é o objetivo que eu não abro mão e eu preciso de vocês. Ajude a gente, tá bom? Isso é muito importante para nós, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.